Bom dia, terceiro ano, turma 3001, tudo bem? Hoje, nossa aula de filosofia, ela vai tratar sobre as formas de alienação moral. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Aula do dia 5 de agosto. Primeira pergunta, o que é alienação? Poxa, alienação é, para alguns estudiosos, um termo utilizado amplamente pelo senso comum para designar uma compreensão imperfeita da realidade ou mesmo uma evasão em relação a ela. Nessa acepção, a alienação muitas vezes é vista como uma questão moral ou subjetiva, podendo ser superada pelo esforço dos próprios indivíduos no sentido de sua emancipação ideológica e cultural. Mesmo em um planeta onde a globalização aproxima o indivíduo em todo o mundo, ainda vivemos diversas práticas da alienação. Nesse sentido, algumas discussões se fazem necessárias para abordar um tema tão emergencial. Vamos então? O que é a alienação moral? Bom, segundo Sartre, em 2009, a alienação moral é preocupar-se de maneira distorcida com o outro. Não é ignorá-lo, visto que é impossível, pois ele nos mostra em si como somos, mas traduzi-lo de uma forma que não permita uma revelação. No processo de alienação moral, uma pessoa trata as demais sem reflexão, que permita o questionamento sobre si mesmo, nas diferenças, semelhanças, justiça e igualdade. Tipos de alienação moral. Vamos lá, então? Quais seriam elas? Apesar da alienação moral ser algo muito antiga, a modernidade trouxe alguns desafios e barreiras a serem superadas, inserindo dentro delas novos conceitos e concepções sobre diversos aspectos que merecem ser discutidos. Apesar de existirem inúmeras alienações morais, nos deteremos naquelas que afligem o mundo contemporâneo, retratando o nosso tempo nos dias de hoje. Quais seriam elas, então? Vamos lá? Xenofobia. Nossa, pesado esse tema. É considerado como uma alienação mais antiga do mundo. O termo é de origem grega e se forma a partir das palavras xenos, estrangeiro, e phobos, medo. Esse termo é muito mais forte do que seu significado. Ele representa aversão, raiva e fúria a tudo que é estrangeiro, incluindo pessoas. O mundo já viveu essa prática horrenda quando o nazismo foi instalado na Alemanha, levando milhões de pessoas à morte. Nesse triste episódio, os judeus foram um dos principais grupos que sofreram com o nazismo. O símbolo da Alemanha nazista, o chamado de suástica. O novo nazismo contemporâneo. Nós estamos vivendo um novo nazismo? Sim. Ele nunca parou de existir. Com o desaparecimento do nazismo durante a Segunda
Guerra Mundial, surge uma nova forma de segregação xenófoba, chamada de neonazismo. O movimento neonazista tem suas origens assentadas na intolerância e em preconceitos racistas, homofóbicos e sexistas. Outro modelo é o Estado Islâmico. O mundo árabe sofre recentemente com grupos extremistas que exterminam diversas pessoas pelo ódio de xenofobia. É uma prática contemporânea que mais ameaça a cultura de paz no nosso planeta. Para o Estado Islâmico, o mundo é dividido em dois grupos, oriental e ocidental. Nesse sentido, as pessoas que pregam diferentes posições de sua fé de Estado devem ser mortas. A bandeira do novo Estado Islâmico. E agora? O racismo é uma das piores formas de alienação moral. Então, nós falamos sobre o nazismo, falamos sobre o islamismo, tá, do Estado Islâmico, e agora a gente vai para o racismo como alienação moral. Homofobia é quando discriminamos alguém baseado na sua orientação sexual. Para a sociedade, de uma maneira geral, o padrão de normalidade é aquele pregado pela maioria heterossexual. Quando alguém foge desse padrão, ele é perseguido e discriminado. Várias lutas estão sendo travadas para combater a homofobia, principalmente pelo surgimento, tá, de um segmento identificado como LGBT, lésbicas, gay, bissexuais e transgêneros, que são as principais vítimas de preconceitos e discriminação. As cores do arco-íris representam um símbolo de combate à homofobia, pois lembra a diversidade humana. Estatística do ódio. O Brasil é considerado um dos países que mais assassina homossexuais do mundo. O país também é apontado como um dos piores lugares para um homossexual viver, devido à exposição de constante violência homofóbica. Organização das Nações Unidas, em 2014. Sexismo ou machismo é um dos piores atos da alienação moral contemporânea, pois se refere às pessoas que pensam que os homens devem ter supremacia e domínio de poder à frente das mulheres. Nesse sentido, elas são submissas e estão sempre em posição de menos destaque que os homens. Cuidado, é o machismo mata. Cuidado, o machismo mata. Propaganda sobre o machismo. Desconstruindo tabus. O que é Marcha das Vadias? Marchas das Vadias é um termo usado para várias manifestações que ocorreram no mundo todo em favor da equidade de gênero, direitos sexuais e reprodutivo das mulheres. Essa marcha vem denunciar aspectos que segregam as mulheres em diversos espaços. A marcha surgiu como protesto no Canadá, onde as mulheres eram estupradas pelo ato de se vestir fora do padrão. Intolerância religiosa
é um mecanismo cruel de segregação de um indivíduo, baseado nas suas crenças religiosas, podendo chegar em situações extremas, como ocorre no Oriente Médio, onde adeptos de outras religiões que não a muçulmana podem ser assassinadas. No Brasil, apesar de ser um país laico, as religiões de matriz africana é vítima de preconceito e discriminação. Assédio moral, quando o indivíduo é exposto a constante humilhação e atos constrangedores dentro de um espaço de trabalho, principalmente por ações repetitivas e prolongadas, ocorrendo geralmente nas relações hierárquicas autoritárias. Ele pode trazer sérios danos ao indivíduo, entre elas a depressão. Segundo Irigoyen, assédio moral se refere a qualquer conduta abusiva configurada através de gestos, palavras, comportamentos inadequados e atitudes que fogem do que é comumente aceito pela sociedade. Assédio moral é crime. Assédio sexual. O assédio sexual no ambiente de trabalho consiste em constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Essa atitude pode ser clara ou sutil, pode ser falada ou apenas insinuada, pode ser escrita ou explicitada em gestos, pode vir em forma de coação, quando alguém promete promoção para a mulher, desde que ela ceda, ou ainda em forma de chantagem. Essa fala vem de um documento emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego de 2013, pelo número de denúncias que foram feitas. Conclusão, então. Diante das diversas formas de alienação moral, as relações humanas estão mais frágeis e efêmeras. A convivência é mais residual, interesseira e menos interessante, ou seja, o ato de alienar nos torna menos humanos e possibilita a nossa deterioração como pessoas. No mundo contemporâneo de hoje, ela é a fonte de problemas psicológicos, humanos, sociais e espirituais. Vamos, então, a uma proposta. Atividade pedagógica 1. Viajando pela web. Os estudantes devem entrar no endereço eletrônico que eu estou dando e baixar a cartilha digital sobre assédio moral e sexual. Fazer anotações dos pontos mais relevantes da cartilha, ou aqueles que chamarem mais a atenção de vocês. Qual é o meu objetivo? É fazer vocês visualizarem os arquivos da web como uma nova ferramenta de tecnologia para aprendizagem e inserir em seu contexto situações conflitantes com a realidade dos dias atuais, preparando-os para o mundo contemporâneo. Atividade pedagógica 2. Construir com a ajuda do professor um blog sobre as diversas formas de alienação moral, sendo seu conteúdo alimentado pelos próprios estudantes, através de suas próprias vivências e descobertas no mundo contemporâneo. Será também construído um painel para ser colocado no mural da nossa classe, ou seja, nossa sala. Objetivos: utilizar a ferramenta da web como um espaço potencial para aprendizagem, onde será construída uma base de dados, e levar os alunos ao exercício da reflexão crítica para combater a alienação moral nos espaços escolares e fora dele, bem como o reconhecimento do outro. Atividade complementar. Após a exibição do material de apoio, os estudantes serão provocados a pesquisarem em livros, jornais e revistas imagens que retratem os diversos tipos de alienação moral. As imagens serão colocadas em um painel autoexplicativo
confeccionado pelos próprios estudantes para serem fixados no mural da escola. Como a gente não vai conseguir fixar no mural da escola agora, a gente vai fazer vai afixá-lo, tá, através de uma atividade na nossa sala de aula, nosso classroom. Qual é o nosso objetivo? Trazer um pensamento de reflexão e senso crítico dos danos causados pela alienação moral para toda a comunidade escolar. Com isso, nós vamos ficando por aqui. Uma boa semana para você. Só que antes de encerrar a aula, vamos ouvir Gabriel Pensador. Eu me pergunto, chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia, preto, bandido, bandido, volta pra frente. Bandido, mata polícia, polícia, mata o suplício. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho, jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, o mundo é isso, eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, dedicado, resignado. Chega, escravo, condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais. Milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, profissão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país. Milhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratura e a gente cai. Cada centavo dos milhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada de estação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na Febrinha, trabalho infantil na China. E as empresas e os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, dedicado, resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado da senhora, do senhor. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa, pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará, passagem, bagagem, peça de postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o piso, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina, o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado, eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica, cada árvore morta na nossa selva amazônica, eu pago a conta do SUS, cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento, paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar, me respeita, eu sou o dono desse lugar, chega!